Graça e paz, irmãos, convido-os para ficarem de pé, a fim de procedermos à leitura do texto bíblico esta noite em reflexão. Nosso texto se encontra no capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista São Marcos, pegando a parte B do versículo 24, indo até o versículo 34. Parte B, somente a partir da lei. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos todos fazer uma leitura coletiva desse versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Continuamos louvando ao Senhor, enquanto o pastor Marcílio se dirige ao púlpito. Feche seus olhos mais uma vez. É assim, Pai, que nós chegamos diante de Ti nesta noite, reconhecendo que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, reconhecendo que no Senhor há todo o poder, expresso sobretudo em atos de amor para com toda a humanidade. E nesse instante nós dizemos, como Samuel: nós somos os teus servos, os teus filhos, e pedimos ao Senhor: fala conosco, Pai, que nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. O evangelista João, lá no capítulo 20, dos versículos 30 a 31, mas não somente ele, depois o apóstolo Paulo também nos diz isso, lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, de que aquilo que está escrito, que está registrado na palavra de Deus, e João fala em relação àquilo que está nos evangelhos, sobretudo no evangelho que ele escreveu, ele diz que foi escrito para que nós tenhamos duas coisas. Primeiro, ele diz que está escrito para que nós tenhamos fé. Então, os registros bíblicos, os relatos, os milagres, as maravilhas que o nosso Senhor, o nosso Deus Jesus operou entre nós, foram registrados para que nós tenhamos fé. Mas ele diz que há um outro objetivo, que há uma outra finalidade nesses registros, e a outra finalidade é a finalidade de que nós tenhamos vida. Coisa linda. Deus se preocupa conosco, nos deu esses registros para que nós tenhamos fé no Senhor Jesus Cristo, e para que nesse mesmo Senhor Jesus Cristo nós tenhamos vida.
e tenhamos a vida do jeito que Ele desejou, do jeito que Ele nos propõe. O Senhor Jesus Cristo disse que se nós crêssemos nele, nós teríamos vida, e uma vida diferenciada. Não seria uma vidinha, seria uma vida abundante, não é? Então o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos fé no Senhor Jesus e nele nós gozemos vida abundante. Mas nós nos deparamos então neste texto que foi lido nesta noite com uma pessoa que não se poderia dizer dela que tinha fé em Jesus, porque ainda ela não o tinha conhecido, e cuja vida era uma vida de muito sofrimento, de muita dor. E esta mulher representa, revela, simboliza a todos nós em dois aspectos que nós vamos destacar aqui. Para desses dois aspectos, ao final, nós extrairmos algumas poucas lições. Esta mulher, ela nos simboliza, ela nos representa a partir da universalização, a partir da democratização, vou explicar, universalização da dor, do sofrimento, do problema. Quando eu tinha cerca de 10 anos, estava na escola, não me sentia uma pessoa com muitos problemas, embora tivesse tido um problema bastante sério, que foi o rompimento dos meus pais, mas eu me julgava uma pessoa feliz, uma criança feliz aí pelos 10 anos, 11 anos, um pré-adolescente feliz. Mas na escola eu conheci uma professora, e duas coisas me marcaram nessa professora. A primeira foi o nome. O nome dela era O. Gilberson. Eis aí uma boa possibilidade para você batizar alguém, colocar como seu nome. É um nome bastante simpático, O. Gilberson. Então ela me marcou por esse nome, professora O. Gilberson. Ela era uma senhora muito distinta, era uma senhora nesta época, uma senhora muito distinta, muito educada, muito fina, uma pessoa religiosa, e era muito inspiradora essa professora, a professora O. Gilberson. Então ela me marcou por esse nome, O. Gilberson. E a outra coisa pela qual ela me marcou foi por um pensamento que ela nos trouxe. Éramos todos crianças ali, pré-adolescentes, e ela chegou uma vez e disse para nós, não sei por que motivo, não lembro o contexto, mas ela chegou e disse: meninos, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E ela arrematou: e não ter problema já é um problema. E talvez o maior deles, que é o problema da alienação. Então, esse texto, essa mulher dessa nossa história, ela revela essa universalidade vivida por todos nós, que é a universalidade da dor, do sofrimento. Isso nos remete à nossa fragilidade. Esta mulher do texto, diz o texto, estava há 12 anos enferma de uma hemorragia. E eu fico pensando que não foram 12 horas, nem 12 dias, nem 12 meses. Foram 12 anos de sofrimento. E o contexto desse texto é Jesus, depois de ter feito prodígios, operado muitos milagres, está com alguma fama, uma significativa fama, está agora em meio aos seus discípulos, sendo abordado por um homem chamado Jairo. E esse homem chega para Jesus e diz: a minha filha está muito enferma, está muito doente, e eu quero que o Senhor vá até ela para o Senhor curá-la. E aí Jesus ouve isso, toma a decisão de ir ao encontro da filha de Jairo, e quando ele toma essa decisão, os seus discípulos, mas não só eles, as pessoas todas que ouviram sobre esse pedido e sobre o deslocamento do Senhor, as pessoas resolvem ir também. Muitos por curiosidade,
Alguns deles, depois disso, depois no texto, lá na parte final do texto inicial do capítulo seguinte, a gente verifica que, mais que curiosidade, muitos não acreditavam na possibilidade de cura para aquela filha de Jairo. E Jesus, então, nesse momento, quando ele se dirige, quando ele se destina até a casa de Jairo, essa mulher que está há 12 anos enferma, com a hemorragia, se depara com o Senhor, se depara com a possibilidade de pedir, de clamar, de suplicar uma cura para a sua dor, para a sua enfermidade. Mas havia ali a impossibilidade de que ela tocasse propriamente em Jesus, porque a lei judaica não permitia que uma mulher naquele estado tocasse em alguém. Ela, com aquele fluxo, do ponto de vista da religiosidade judaica, ela estava impedida do culto, impedida de tocar em qualquer pessoa, tocar voluntariamente em qualquer pessoa. Então ela pensa, eu não vou tocar em Jesus, mas basta, eu imagino isso, ela disse, basta, ela pensou, basta que eu toque na roupa dele. Se eu tocar na roupa dele, eu vou obter a cura que eu estou desejando. E o texto nos diz então que ela tomou a iniciativa de romper a multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. E o texto nos diz que ela ficou imediatamente, instantaneamente curada daquela enfermidade, daquele mal. Quando ela ficou curada, Jesus percebeu que do corpo dele havia saído poder, havia saído virtude, numa tradução antiga dessas palavras na Escritura Sagrada, havia saído poder. Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos ficam se perguntando, perguntam ao Senhor, mestre, aqui temos uma multidão, as pessoas te comprimem, estão sobre a sua pessoa, estão impedindo que outras cheguem perto, a multidão está assim, e como o Senhor pergunta quem me tocou? Aí Jesus disse, eu sei que alguém me tocou de um jeito especial, porque de mim saiu poder. E aí aquela mulher, constrangida, sabendo que não poderia se ocultar do Senhor da vida, do Senhor da cura, do Senhor de toda a ciência, do Senhor de todo o saber, não teve outra alternativa, Senhor, sou eu toquei. E aí Jesus termina com aquele versículo que foi lido 2 vezes, lindo, dizendo, filha, você teve cura não só física, a tua fé, ela te salvou. Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui desse texto e que nos identifica com esta mulher é essa universalização da doença, da fragilidade. Às vezes estamos bem, estamos fisicamente bem, e quando nós menos esperamos, vem uma enfermidade e nos deixa impactados, nos deixa fragilizados, nos deixa na cama. A gente nesses momentos, eu pelo menos sou assim, sou muito mole, e logo digo, mas eu estava tão bem, né? E de repente veio isso, será que é dessa vez que eu vou? E lá em casa as meninas não gostam, porque toda vez eu digo isso, olha, eu fico me despedindo, brincando, não é? Mas é assim, a gente está bem, a gente está com saúde, e às vezes não é na gente, às vezes é com a pessoa querida, e às vezes é uma coisa grave que sobrevém quando nós não esperávamos. Isso nos diz, nos identifica com essa mulher, nos identifica com ela pela universalização dos problemas. Todos nós temos problemas, os problemas os mais variados, nos identifica com ela no sofrimento, todos nós temos sofrimento de algum jeito, não é? Sofremos nesta vida, nos identificamos com ela, é possível, nas frustrações que ela viveu. O texto diz que ela há 12 anos sofria e ela nesse tempo não ficou parada de braços cruzados. Nesse tempo ela buscou a cura e gastou todos os recursos que ela tinha, os recursos financeiros, com os médicos. E ao invés de melhorar, o texto diz que ela piorou. Então, a gente pode se identificar com ela também na frustração que muitas vezes nós sentimos
quando nós temos um desejo grande de que uma bênção como ela desejava, uma bênção aconteça na nossa vida, ou aconteça em pessoa perto de nós, e essa bênção não acontece. Agora, essa história, ela não fala só de dor, de sofrimento, ela não fala só de frustração, ela não fala só de perda material, e é nesse outro aspecto agora que eu acho que a gente pode também se identificar. Este texto, ele fala de barreiras que aquela mulher, aliás, de barreira que aquela mulher teve de vencer para obter a bênção, obter a cura que ela desejava. E eu acho, e eu tenho certeza, que nós podemos nos identificar com ela também nesse aspecto da existência de barreiras em nossa vida, barreiras que precisam ser vencidas por nós, para que nós venhamos obter aquilo que nós desejamos, sobretudo para que nós venhamos a ter aquilo que Deus quer que nós tenhamos, uma fé robusta e uma vida cristã e uma vida plena e uma vida abundante. Queridos, aquela mulher, o texto diz, Jesus estava cercado e ela teve de romper a barreira para tocar na orla do vestido de Jesus, na orla da veste de Jesus. E eu fico me perguntando, quais são as nossas barreiras? O que é que falta na minha vida, o que é que falta na tua vida, para que você possa desfrutar a bênção que o teu coração está pedindo? O que é que está faltando você vencer, para que você tenha a vida plena que Deus quer que você tenha, em forma de frutos espirituais? Nós sabemos que o Espírito Santo é capaz de produzir em nós frutos de vida eterna, amor, bondade, mansidão, temperança, perseverança, bondade, generosidade, misericórdia, solidariedade. O Senhor quer que nós, enxertados nele, isso foi o desejo dele manifestado para nós, aquele que estiver em mim dará muitos frutos. E quais são as barreiras que você precisa vencer para ter uma vida cristã assim, frutífera, vitoriosa, feliz, uma fé que remove montanhas? Queridos, eu vejo que muitas vezes nós temos a barreira que a gente coloca no nosso próprio coração, decorrente da falta de uma entrega total nossa, de uma entrega incondicional ao Senhor Jesus. Às vezes, nós estamos fazendo aquilo que o nosso arcebispo Dom Paulo Garcia nos confessa ter feito lá um pouco antes de se entregar completamente ao Senhor Jesus. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos o poder que há no Senhor, nós sabemos o amor que há no Senhor, nós sabemos o desejo que Ele tem de nos acolher para uma vida vitoriosa, mas a gente vai entregar a Ele a nossa vida como alguém que vai entregar uma rosa pétala por pétala. Às vezes, construímos a barreira em nosso coração. Às vezes, construímos a barreira a partir de reticências, a partir de negativas para uma vida profunda de submissão ao nosso Senhor, tal qual Ele deseja que a gente viva. Mas a gente pode pensar em outras barreiras. Eu penso que a gente pode pensar na barreira da tentativa de justificarmos a nós mesmos com uma pseudo-obediência que produza, que a gente pensa que produza, ou que a gente pretenda que produza a vida que a gente deseja, em forma de frutos espirituais. Eu vou explicar. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos entender a nossa absoluta, irremediável necessidade de que o Senhor nos conduza pelos caminhos da vida eterna, pelos caminhos da vida eterna e do reino do céu aqui. Não há em nós, de nós mesmos, bondade, virtudes,
dons que sejam suficientes a que nós, por nossas forças, conquistamos o céu que o Senhor nos concedeu. A palavra de Deus interessante nos diz assim, ela nos diz assim, que no dia final o Senhor vai dizer para os seus: vinde, herdem, recebam as bênçãos que estão preparadas para vocês, as mansões que estão preparadas para vocês desde a fundação da terra. O Senhor nos disse isso. Mas em determinado momento de sua caminhada, Jesus disse para os seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Como assim? Não está preparado desde a fundação da terra? Sim, está preparado desde a fundação da terra. Mas havia a absoluta necessidade de que o Senhor preparasse o nosso lugar na cruz do Calvário. A salvação, uma vida abundante na presença de Deus, com frutos dignos de arrependimento, esses frutos nos são concedidos por Deus a partir do momento que nós reconhecemos que em nós mesmos nós não temos a força, nós não temos a habilidade, não é pelo meu poder, não é pela minha vontade, não é pelo meu desejo de obediência, porque em algum ponto eu vou tropeçar. Eu preciso entender que eu necessito de Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com aquele jovem, o contrário que aconteceu com aquele jovem. Está lá em Mateus 19, ele chegou para Jesus achando que era o cara, ele achando que estava fazendo tudo certo, e disse para o Senhor: Senhor, que posso fazer para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna? Aí Jesus Cristo disse, sondando o coração dele: você cumpra todos os mandamentos? Aí ele disse: eu tenho feito isso desde a minha mocidade, eu estou fazendo tudo certo. Aí o Senhor disse: será que você está fazendo certo mesmo? Sem questioná-lo, o Senhor disse: então venda todos os seus bens e dê aos pobres, e aí você terá alcançado a perfeição. E aquele relato de Mateus nos diz da decepção do jovem que saiu da presença de Jesus achando que era muito caro, era muito alto o preço para pagar, mas preço maior ele pensava que estaria pagando a partir da obediência dele. Precisamos entender que dependemos do Senhor e não podemos ser entraves ou criar entraves a uma vida frutífera a partir da tentativa da nossa justificação. Agora eu penso que pode ser também essas barreiras que a gente cria, alguma preocupação que a gente vem a alimentar em nós sobre julgamentos externos, sobre o que as pessoas vão dizer agora, que eu estou buscando uma vida mais frutífera, que eu estou buscando mais a palavra de Deus, que eu estou buscando mais uma vida de oração. As pessoas vão dizer o que de mim a partir dessa minha prática, a partir dessa minha devoção? Eu acho que isso foi, não tenho certeza, isso foi o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos era um homem importante, era um homem destacado, era uma autoridade, era alguém que era espiritualmente superior dentro da ótica do judaísmo. Ele reconhece Jesus como poderoso, como Senhor, como aquele que é enviado de Deus, mas ele ficou preocupado com o que as pessoas poderiam dizer de uma decisão dele por Jesus, de uma manifestação dele clara, objetiva, categórica, uma assunção de compromisso e de responsabilidade com o Senhor. E aí ele foi e procurou Jesus à noite, para não ser visto, temendo que as pessoas vissem a proximidade dele com o Senhor. Eu acho que essa pode ser uma barreira que a gente muitas vezes cria. A gente fica preocupado em tomar uma decisão, em proclamar, em assumir o nosso cristianismo, em assumir uma vida de santificação, uma vida de comunidade de fé, uma vida na igreja. Eu, quando estava com 18 anos de idade,
conheci Jesus nas Escrituras, conheci Jesus lendo os Evangelhos, um desafio que minha irmã me propôs, irmã de carne, Magda. Se você vai ler os Evangelhos, e depois que você lê os Evangelhos, você terá sido transformado por Jesus. E eu fui lá, desafiado, ler os Evangelhos. E não é verdade? Logo quando terminei Mateus, eu estava rendido ao Senhor. Mas eu tinha 18 anos, e todos os meus amigos não queriam saber nada de Jesus. Era todo mundo na farra, na gandaia. E eu disse, meu Deus, e como é que vai ser isso agora? E tal. Deixa eu ler aqui o livro de Marcos para ver se muda alguma coisa. E só o meu amor, a minha paixão, a minha rendição por Jesus foram aumentando. Li os Evangelhos, estava completamente rendido, mas nada de assumir publicamente essa minha decisão, preocupado com o que os meus colegas, com o que os meus amigos poderiam dizer. Mas chegou um dia então que o Senhor disse, é hoje, você não passa de hoje. Graças a Deus por aquele 31 de julho, eu estava ali, indo para o cinema. Nessa época Josi não existia não, eu estava sozinho, garanto, é verdade. Estava sozinho, uma tarde de domingo, indo para o cinema. Olha, fui ali, só cinema daquele tempo, olha, Trianon, imagina, Arte Palácio, Moderno, São Luís, passando, vocês todos sabem quase o que eu estou dizendo aqui. Não se façam de desentendidos não. E aí era assassinato não sei na onde, o filme. O outro filme, sexo explícito. E o outro filme, não sei o que, mais sangue do que água. Eu digo, meu pai do céu, é só violência, é só morte, é só pornografia. Já convertido, mas sem assumir. E aí quando eu vou passando ali pela Rua da Palma, aí tem assim um monte de jovens. Saía daquele grande grupo uma música maravilhosa, suave, eram os crentes. Eu fui ali atraído, eu não parei não, fui puxado para aquele lugar. Aí fiquei ali ouvindo aquela música que estava sendo entoada, aqueles louvores, o céu estava ali. E aí passaram a palavra para um rapaz, um seminarista, eu nunca soube o nome daquele homem. O homem pegou a palavra, falou como Dom Paulo fala, assim, com aquela voz, e não sei o que, e tal, e falou do filho pródigo, e lá no final, aí ele disse, você é esse filho pródigo que abandonou o céu, que abandonou a casa do pai, que agora está na pocilga, você precisa tomar uma decisão de voltar à casa do seu pai. Eu digo, meu Deus, é comigo, é hoje, não é? Aí comecei assim a olhar para os lados, Cajueiro e Campina do Barreto, bairro onde eu moro, estava todo lá, de propósito, parece que convocaram todo mundo do bairro para estar naquele culto lá. Meu Deus, e se eu disser que quero Jesus aqui, como esse rapaz está insistindo que eu diga, amanhã, hoje mesmo, todo mundo lá vai saber. Isso vai significar responsabilidade, compromisso da minha parte. Senhor, 18 anos só, Senhor, deixa eu ficar aqui um pouquinho mais. Aí o pregador disse, eu sei que tem gente aqui querendo ouvir, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu estou atento, né? Vamos ver o que é que o Senhor vai dizer agora. Aí ele diz, o Senhor está dizendo a você que se você me confessar diante dos homens, está escrito no Evangelho, eu te confesso, e eu sabia já, né, que eu tinha lido, né? Eu te confessarei diante do meu Pai. Agora, se você me negar diante dos homens, eu não deixei nele dizer o resto, eu levantei logo as duas mãos. Eu te negarei perante o meu pai. Eu disse, tu é doido. Chegar naquele momento crucial, definitivo, o céu e o inferno,
porque eu fiquei resistindo à voz do Espírito Santo ficar de fora da festa, das bodas do Cordeiro. Quero não. Eu fui lá e tomei a minha decisão. Queridos, às vezes o obstáculo é um obstáculo assim, a gente ficar pensando nas pessoas, o que é que minha mulher vai dizer, o que é que meu marido vai dizer, o que é que meu namorado vai dizer, o que é que meu patrão vai dizer, o que é que minha turma vai dizer, o que é que a minha família, as pessoas próximas vão dizer. Jesus Cristo, ele disse uma coisa muito séria, ele disse, muito radical, ele disse, olha, eu vim, e uma vez uma pessoa querida me perguntou sobre esse texto, eu não vim trazer paz, eu vim trazer dissensão às famílias. Como é isso? O que é que o senhor está dizendo? O senhor está dizendo o seguinte, que se você está numa família de pessoas que não creem nele, e você toma a decisão de crer nele, assumir o compromisso com ele, pode ter certeza que a perseguição vai nascer ali, vai começar ali, as pessoas vão te provocar, as pessoas não vão te aceitar, as pessoas vão te questionar, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão te ridicularizar, e a gente não pode ter esse entrave. Jesus Cristo disse, aquele que amar mais ao seu pai, à sua mãe, do que a mim, olha que coisa linda e radical, ele não é digno de mim. Então a barreira pode ser essa, mas a barreira pode ser também o comprometimento nosso com futilidades, com banalidades. Eu nunca vi um tempo de gente tão sem tempo como esse tempo que a gente está vivendo. Eu aprendi isso com um professor meu. Um dia ele passou um trabalho rigoroso, grande, dispendioso, e aí eu cheguei para ele, disse, professor, isso foi no mestrado, disse, professor, eu sou juiz, professor, eu sou professor, eu tenho mulher, tenho filhos, o senhor passa um trabalho desse tamanho, com essa exigência que o senhor está passando? Aí ele disse, Marcílio, meu filho, ele é um senhor, Marcílio, meu filho, carinhosamente, sabe de uma coisa, você não tem tempo, né? Eu disse, não. Sabe de uma coisa? Os bares da cidade estão cheios de pessoas que não têm tempo. Se fosse hoje, ele dizia, os grupos de WhatsApp estão cheios de pessoas que não têm tempo. A gente só tem tempo para aquilo onde a gente coloca o nosso coração. É uma questão de decisão. Vida plena com Deus, vida rica, vida abundante, requer de nós a assunção de compromisso. O Senhor nos chama para uma vida plena, mas isso significará a necessidade de que a gente renuncie a nós mesmos. O Senhor disse para os seus discípulos, e eu vejo isso todo dia, muito claramente aí no mundo. O Senhor disse para os seus discípulos, olhem para os campos. Vocês não dizem que os campos estão brancos para a ceifa? Vocês não dizem que está próximo para que o campo fique pronto para a ceifa? Eu digo para vocês que eles já estão prontos e que vocês precisam orar para que Deus mandem mais ceifeiros. Dom Paulo costuma dizer, de um jeito elegante e cômico ao mesmo tempo, a matéria-prima mais abundante aí é pecador. E ele está dizendo, em outras palavras, o que temos mais lá fora é gente precisando ter um encontro com Jesus. E a gente fica se perdendo, fica dando ênfase, fica focado, fica objetivando coisas que não nos proporcionam vida. Nós temos uma necessidade tão grande de casais para serem discipuladores de casais, discipuladores de jovens. Nós temos tantos ministérios aqui nesta igreja oportunizando tanto trabalho no SCC, trabalho no seminário de vida, trabalho no cursilho, e a gente perdendo tempo, muitas vezes, com o que não produz vida. Estou terminando. Dia desses, um colega meu, muito querido, e com muita boa vontade, chegou para mim e disse, Marcílio, você precisa ver esse vídeo. É um vídeo sobre um ponto perdido
no novo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil tem 1.200 artigos, mais que isso. É um código novo. Você precisa ver isso. E aí eu fui ver. Eram 3 pessoas discutindo sobre uma vírgula, numa regra. E eu fui abrir o vídeo. Essa discussão demorava 2 horas e 17 minutos. E foi essa proposta que essa pessoa querida me fez. Depois eu fui para ela: querido, eu te amo, mas eu não tenho tempo a perder com morte. Isso é importante, mas não é importante para mim. O relevante para mim é o céu. O relevante para mim agora são as pessoas perdidas, são as famílias que eu posso ajudar, são os filhos que estão sofrendo por conta de separação de pais, são os drogados, são os jovens e homens drogados, mulheres entregues à pornografia, ao vício da pornografia. A minha preocupação é com o céu. E às vezes, então, nós nos comprometemos com futilidades e banalidades que comprometem, que impedem que a gente tenha uma vida abundante. Agora, queridos, nós precisamos aprender, e aprender com esta mulher, que as barreiras nas nossas vidas, elas precisam ser vencidas por nossas iniciativas. O Senhor Jesus está aí, aqui, entre nós, pertinho de você, para que você possa tocá-lo nesta noite. Mas aquela mulher, ela precisou tomar a iniciativa, a vontade, ela precisou tomar a atitude, ela precisou ter vontade e alimentar-se nela e tomar a atitude de se dirigir até Jesus. Nós precisamos então aprender com aquela mulher que nós precisamos assumir essa iniciativa. A gente precisa e pode aprender também com aquela mulher que quando nós rompemos as barreiras, eu não sei qual é a barreira que você precisa romper. Eu não sei se é um pecado que você mantém como que de estimação. Eu quero até confessar a você, por um tempo eu sofri muito com o pecado de estimação, até que eu aprendi que eu precisava romper aquele ciclo de desgraça, de miséria, de vir à igreja no domingo, sair daqui arrependido e de na segunda-feira não ter forças para dizer não ao mal. Mas o Senhor está aqui nos dizendo que quando nós tomamos a iniciativa de romper a barreira, o milagre acontece. Ele nos dá graça. E a gente pode dizer, como muitos dizem, a gente pode viver como muitos vivem: eu sou livre, eu estou livre, eu estou curado, eu estou sarado, eu estou restaurado, eu sou uma nova vida, uma nova criatura. Eu posso viver agora a vida plena que o Senhor deseja para mim. Vida plena na forma daquela orientação que Ele deu a Timóteo. É isso o que muitas vezes nós precisamos ter. E eu precisava. Paulo disse para Timóteo: você deve manejar bem a palavra da vida. E aí ele disse: e você precisa olhar para trás sem ter do que se envergonhar. E é isso que eu peço para o meu Senhor. Senhor, rompendo as barreiras, fazendo um milagre todos os dias na minha vida, porque eu quero amanhã olhar para o domingo sem ter do que me arrepender. Agora o Senhor também nos chama, nos diz da necessidade de testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Jesus sabia perfeitamente, absolutamente, com toda clareza, quem tinha sido a mulher que o havia tocado. Mas ele pediu, ele exigiu dela que confessasse, que dissesse:
sem aquela confissão, sem aquela manifestação dela, aquele fato talvez não tivesse sido registrado, talvez nós não tivéssemos sido abençoados, talvez milhões de cristãos ao longo de 2000 anos não tivessem sido abençoados. Eu sei que alguns aqui sabem, tem tanta música linda com esta passagem. Tem uma música no Inário Cristão maravilhosa, com base nessa mensagem. Isso significa para nós a necessidade de que nós testemunhemos aquilo que o Senhor faz por nós. E queridos, por fim, nós precisamos aprender que a bênção de Jesus vem em forma de vida plena e de eternidade. O Senhor não nos quer com vida plena aqui só. Ele quer e nos dá e nos concede a certeza da vida eterna. Para nós, a morte não é um ponto de interrogação, não é uma grande dúvida, uma grande inquietação do espírito. Para nós, a morte não é um ponto final, não é o fim de todas as coisas. Para nós, a morte é uma vírgula, né? Uma pequena parada para um recomeço, uma parada para um recomeço muito melhor. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir aqui ao grupo que cante uma música. Eu queria pedir a você que neste momento cantasse essa música como uma oração. Que você assuma, se é que você ainda não fez, o compromisso de romper as barreiras que você precisa romper. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Cada um de nós somos capazes de refletir, é capaz de refletir sobre barreiras, entraves, obstáculos que temos em nós mesmos, coisas que precisam ser vencidas, que precisam ser superadas, talvez a ansiedade, talvez uma mágoa no coração que não foi superada, que não foi perdoada, talvez uma resistência a uma entrega total e incondicional de vida ao Senhor, talvez uma vergonha de proclamar-se cristão perante todas as pessoas, talvez o comodismo, o marasmo, uma vida espiritual raquítica que não se envolve na comunidade, talvez um apego extremo às coisas materiais que não lhe permitem crer na dependência, crer e depender de Deus, que Ele é capaz de te dar muito mais do que você tem, e por isso você tem se negado a ser um colaborador da obra do Senhor. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor recebe todos os que estão com o coração quebrantado.